A gente vai dar sequência, então, ao que a gente estava tratando na semana passada. Então, a gente vai ler dos versos 20, Colossenses 2, dos versos 20 até o 23, e depois nós vamos ler os versículos 1 até o 4 do capítulo 3, tá bom? Então, diz assim essa versão da minha Bíblia. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não têm valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Aqui, meus queridos, Paulo está continuando a sua argumentação e a sua exortação, ou o seu alerta, que ele começou lá no capítulo 2, a partir do verso 1. A gente tem trabalhado em todas as mensagens falando que lá naquela igreja de Colossos havia alguns falsos mestres. A gente já trabalhou quem eram esses falsos mestres, que era uma mistura de vários pensamentos. Tinha um pensamento filosófico e gnóstico. Aliás, tinha um pensamento filosófico, influência dos gregos. Tinha o pensamento gnóstico místico, influência do gnosticismo. Tinha dentro daquela igreja, daquela comunidade, o pensamento judaico com suas leis cerimoniais, leis civis e leis religiosas, com seu pensamento de que somente a graça de Jesus Cristo ela não salvava, era necessário você fazer algo mais. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado esses alertas de Paulo. Então, Paulo alertou aqueles irmãos que eles deveriam viver de uma maneira em que eles não deveriam deixar que esses falsos mestres se transformassem numa espécie de juiz, ou seja, de árbitro, decidindo aquilo que aqueles irmãos iriam fazer, aquilo que aqueles irmãos iriam comer, aquilo que aqueles irmãos iriam beber, quais festas aqueles irmãos iriam participar, ou deveriam participar, ou exigiam que eles participassem, como um cumprimento da lei cerimonial dos judeus, como uma imposição mesmo. Para que você seja salvo, é necessário que você participe de determinadas festas. Para que você seja salvo, você precisa deixar de comer determinados alimentos. Para que você seja salvo, você precisa deixar de beber determinados alimentos. Então, eles estavam acrescentando critérios para que aqueles irmãos pudessem ser salvos. Vocês agora, vocês eram pagãos. Agora vocês se converteram. Então, vocês precisam se circuncidar, que é a
marca de um judeu fiel, se assim a gente pode dizer. Olha, os místicos diriam que, olha, não é bem assim. Para que vocês sejam salvos, vocês precisam adorar aos rudimentos do mundo, aos anjos. A gente já trabalhou o que é esses rudimentos do mundo, né? De que, para tentar dar uma resumida, de que eram seres angelicais, que Paulo chama esses seres angelicais de rudimentos do mundo, e ele chama de rudimentos do mundo por uma razão, porque eles eram, para esses gnósticos, esses seres angelicais, eram aqueles seres que controlavam ou tinham domínio sobre os elementos mais rudimentares da criação. E quais são os rudimentos mais elementares da criação? Terra, fogo, água, ar. Então, para que você fosse salvo, você precisava adorar esses seres angelicais que controlavam esses elementos. Que mais que Paulo fala? Paulo, a gente viu nas mensagens anteriores, vai falar assim, com relação aos filósofos, Paulo vai falar assim, olha, não cai na lorota deles, não. A lorota deles vão enredar a mente de vocês. É uma filosofia a que eles pregam que parece que tem uma lógica racional, mas no fundo, é apenas conversa para boi dormir. Então, não crê nesse negócio aí, não. Porque ele só tem uma espécie de espiritualidade revestida por fora, mas por dentro é uma arapuca que vai levar você para longe do Evangelho, vai levar vocês para longe de Cristo Jesus. Eram discursos vazios, que pareciam então ter um argumento lógico. E aí, nos versículos que nós lemos, Paulo agora ele vai tratar de colocar uma pá de terra, uma pá de cal. Então, nesses argumentos de todos esses grupos que estavam inseridos dentro daquela comunidade. Para quem joga aí, eu não sei que jogo que vocês jogam, eu sei que na minha época, deixa eu ver quem tá. Toninho perguntou qual era o filósofo responsável por essas ideias. Eles eram não existia um filósofo específico, né? Eles eram influenciados pelo pensamento neoplatônico, Toninho. Aquele pensamento dualista, ou seja, a matéria é má e o espírito é bom. Então, esses filósofos estavam dizendo que se Jesus é Deus, espírito, então ele era bom, ele não poderia ter encarnado, adquirido uma carne física, porque a matéria é má. Então, é como se fosse água e vinho, água e óleo, não se misturava. Então, eles afirmavam que Jesus, se Jesus veio e se Jesus é Deus, Jesus não teve um corpo humano comum, mas ele teve um corpo parecido ao corpo humano, mas que não era igual, era diferente. Então, esse tipo de ensinamento que aqueles filósofos que estavam infiltrados naquela comunidade, eles estavam espalhando esse tipo de ensino. E aí, desses versículos, então, que nós lemos, do 20 do capítulo 2 até o 4 do capítulo 3, então Paulo vai tratar de jogar uma pá de cal, sepultar esse tipo de argumento, ou esses tipos de argumento desses grupos. E aí eu estava falando que quem joga aí, eu não sei como é o jogo de vocês, eu sei que na minha época tinha um Mortal Kombat, né? Não sei se ainda tem. Então, quando você queria matar o seu oponente, você dava um monte de comando lá no controle para dar um fatality, né?
Não sei se vocês ainda têm isso aí, mas o que Paulo está fazendo aqui nesses versículos que a gente leu é dar um fatality nesse pensamento desses grupos. Então a gente vai começar a trabalhar um pouquinho, versículo por versículo, e é legal porque como a Bíblia tá aberta com o programa que eu utilizo para fazer as nossas pregações, vocês vão ver que tem algumas coisas marcadas e eu já vou mostrar para vocês o que são. Então vamos lá. Capítulo 20. Então, Paulo, nos versículos anteriores, como vocês viram aí, vai dizer assim, ó, não deixe então que nenhum desses elementos infiltrados dentro da igreja, eles venham julgar aquilo que vocês fazem, aquilo que vocês deixam de fazer, aquilo que vocês bebem, aquilo que vocês comem, as festas que vocês frequentam, né? Então não deixe que eles venham se tornar árbitro de vocês. Por quê? Porque se vocês, versículo 20, morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Esse se aqui do versículo 20, a gente está acostumado com o se como se fosse uma espécie de condicional, uma conjunção condicional. Mas esse se aqui que Paulo está usando não é uma conjunção condicional, é uma conjunção causal, e eu vou explicar. O se, na maneira como nós utilizamos, é Eduarda, você precisa ler o livro. Porque se você não ler o livro, você vai ficar sem celular. Então, eu condiciono a utilização do celular à leitura do livro, ok? Mas Paulo aqui, ele não está condicionando a conversão daqueles irmãos a uma nova prática. O que Paulo está dizendo aqui é, uma vez que vocês, esse se aqui, traz uma ideia de o seguinte, uma vez que vocês morreram com Cristo, uma vez que vocês aceitaram Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, uma vez que vocês agora já não mais adoram as coisas deste mundo, ou seja, vocês morreram para a adoração desse mundo, a adoração dos rudimentos desse mundo, por que, então, vocês ainda pretendem viver nesse mundo se sujeitando a determinadas ordenanças? E quais são essas ordenanças? Paulo vai relatar no versículo 21. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Até aí, se o versículo terminasse aqui, a gente poderia dizer o seguinte: bom, será que Paulo não está errado? Porque existem determinadas coisas que nós não devemos fazer mesmo. Existem determinadas coisas que a Bíblia ela nos orienta a que a gente não venha fazer. Existem determinados lugares, por exemplo, que o cristão não deve estar inserido. Existem determinadas coisas que o cristão não deve beber, por exemplo. Não deve tocar. Então, se o versículo terminasse aqui, haveria uma espécie de contradição, porque a Bíblia fala de algumas determinadas práticas que o cristão não deve fazer. Mas como a Bíblia ela é perfeita, como ela é inspirada, como a Bíblia ela foi produzida por homens, mas sob supervisão do Espírito Santo, ela foi escrita por homens sobre a inspiração e supervisão do Espírito Santo, Paulo continua o versículo. E Paulo ele vai então condicionar a esse tipo de ordenança a algo específico. E ao que Paulo condiciona esse tipo de ordenança
Aqui algo específico é esse. Está aí no versículo 22. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Resumindo, o que Paulo está confrontando aqui é aquela espécie de legalismo ou ascetismo em que as pessoas querem impor às outras, não porque está escrito nas Escrituras Sagradas, mas porque ela ou criou, ou ajudou a criar, ou simplesmente alguém falou para ela e ela passou a acreditar. Por exemplo, existe alguma passagem da Bíblia em que a Bíblia ela proíbe mulher usar calça comprida? Não existe uma passagem específica. Mas existem igrejas que condicionam a pessoa a frequentar a essa determinada denominação a não utilização das mulheres a uma calça jeans. Agora vocês vão gostar. A Bíblia fala que é proibido fazer tatuagem? A Bíblia não fala que é proibido fazer tatuagem. Mas existem igrejas que entendem um determinado versículo como sendo uma proibição à tatuagem, que a gente sabe que não é dessa maneira que se interpreta esse versículo. Ou seja, existem pessoas, igrejas, que condicionam a sua membresia a você não fazer isso, não provar aquilo, não tocar aquilo outro, não porque a Bíblia assim ela nos ensina, mas porque esses são preceitos, essas são doutrinas que vieram de homens, que foram impostos à igreja, para que então esses irmãos pudessem ou não ser membros dela. No seminário, eu tem um rapaz no seminário que ele disse que ele não poderia se batizar na denominação dele enquanto ele não parasse de jogar bola. Existem igrejas que proíbem mulheres a cortarem seus cabelos. Existem igrejas que não permitem que mulheres utilizem brincos, correntes, ou seja, adornos no corpo. Então, vocês percebam que o que Paulo está dizendo aqui é que não viva sobre esse tipo de jugo, porque esse tipo de ordenança, esse tipo de doutrina não vem das Escrituras Sagradas. Isso vem segundo as doutrinas e preceitos dos homens. Agora, isso significa que a gente pode fazer tudo? Não significa que a gente pode fazer tudo. Por exemplo, na nossa igreja, a gente tem um manual do membro, que é o regimento interno. Lá estão descritos como é que você deve se portar, mas nada como se fosse uma imposição. Ali você tem alguns parâmetros até para proteger a igreja de determinadas más intenções. Mas é dever de cada um de nós avaliarmos a situação em que nós estamos inseridos e, então, decidirmos não em fazer ou não determinada coisa, não porque nós estamos condicionados
a uma ordem específica da igreja ou uma ordem específica de um pastor ou de qualquer outra pessoa. Mas nós vamos fazer uma determinada coisa ou não vamos fazer uma determinada coisa, porque a nossa mente ela está presa, cativa à liberdade do outro, como eu já falei em uma mensagem anterior. Então, se aquilo que eu for fazer, por exemplo, eu dei o exemplo da tatuagem. Se a tatuagem, que não tem nada de, nenhum tipo de proibição nas escrituras sagradas, se a tatuagem que eu quero fazer, ela vai ferir a mente, vai ferir a consciência do seu pai, da sua mãe, vai deixar ele entristecido, ela entristecida, então, porque eu amo, porque eu a amo, eu não farei a tatuagem. Então, por exemplo, se você está num ambiente onde está tendo uma festa em família, final do ano, e aí lá eles estouram uma champanhe, ou eles abrem um vinho, e você não tem costume de beber porque você é cristão, mas se eles te oferecem uma taça de vinho, por exemplo, num almoço familiar, é pecado? Não, não é, porque a Bíblia diz que não é você beber, é você se embriagar. A gente, porque sabe que tem irmãos que têm problema com bebida, então igreja nenhuma ela vai fomentar isso. Em igreja nenhuma você vai ver que isso sendo alimentado. Por isso que a gente às vezes fala que não deve se beber. Porque a gente sabe que quando uma pessoa tem algum problema com isso, ela não vai ficar só num golinho, só numa taça. Ela começa numa taça e vai terminar numa garrafa. Mas vamos imaginar que você está no almoço com sua família reunida e você resolve beber uma taça de vinho. Não é pecado. Porém, se aquilo vai escandalizar a sua família que ainda não é crente, e vai fazer com que eles olhem para você e digam o seguinte: nossa, fulano de tal não diz que é crente, mas está bebendo álcool? Se isso for escandalizar, então é melhor que você não faça. Não porque a Bíblia proíbe, não, mas porque a consciência, sua consciência, vai ferir o outro. A sua liberdade vai ferir o outro. Então, não é desse tipo de coisa que Paulo está falando, de uma ordenança específica. Não toque, não prove, não faz aquilo outro. Não, o que Paulo está dizendo nesse contexto, de doutrinas e preceitos humanos. Existe uma espécie de discussão, ultimamente tem tido uma espécie de discussão na igreja, se, por exemplo, uma pessoa que, um casal, que eles estão morando juntos, mas eles não se casaram legalmente no papel. A mulher às vezes se converte, o homem se converte, e o outro cônjuge não. Muitas igrejas não permitem que ou ela ou ele se batize, porque entende que, como não estão casados no papel, eles estão em pecado. Mas existe uma outra parte da igreja que entende por um outro lado, por exemplo. E como eles entendem? Eles entendem o seguinte, que se aquele casal está junto com um propósito de estabelecer uma família, ou se já tem uma família estabelecida, e para a justiça brasileira, o fato de você estar morando junto já é um vínculo
familiar, por que não batizar? Então, percebam que mesmo dentro da igreja evangélica, existem determinados tipos de pensamento que, se forem levados, em última análise, às últimas consequências, isso vai fazer com que muitos cristãos eles não venham a congregar na igreja. É isso que Paulo está tentando fazer, ou está tentando alertar para aqueles irmãos. Olha, não preste atenção, não dê ouvidos, ou não se submetam a esse tipo de ordenança que vem de homens. Ouça, leia, ouça, leia, considere apenas aquilo que as Escrituras falam com relação àquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer. Rodrigo, você pode voltar só na hora que... hoje tá difícil, a hora que você falou que dos dois casais que moram juntos, meu computador desligou. Então, eu estava falando, Sara, que esse negócio de ordenança e de preceito humano, regras que os homens eles acabam criando nas igrejas, isso é algo que está sendo revisto em algumas igrejas. E aí eu dei o exemplo, por exemplo, de uma discussão que surgiu na última matéria que nós vimos no seminário, a respeito de que, por exemplo, existe um casal que não está casado legalmente no papel. E ou o homem ou a mulher, ele se converte, mas o outro não. Essa pessoa que se converteu, ela, em muitas igrejas, é proibida de se batizar enquanto ela não casar no papel, civilmente, porque as igrejas entendem que isso é pecado. Por um outro lado, tem igrejas que vai falar, não, nós vamos batizar sim, porque se as duas pessoas elas estão num relacionamento monogâmico, num relacionamento que visa construir uma família ou que já tem uma família construída, por que é que você vai impedir essa pessoa de ser batizada? Por que é que você vai impedir dessa pessoa ser membro da igreja? Então, perceba que mesmo dentro das igrejas, essas regras que são criadas e são impostas, elas muitas vezes elas tendem a afastar o cristão do que trazer o cristão para dentro da igreja. Porque, por exemplo, uma vez que esse cristão, essa pessoa que se converte, ela às vezes é impedida de participar, por exemplo, da ceia do Senhor, porque ela não é batizada, porque ela não é casada no papel, e o outro cônjuge não tem interesse em casar no papel, você está restringindo essa pessoa a participar do corpo de Cristo. Cristo, ele traz essa regra na sua palavra? Não, isso é uma ordenança que vem de homens. Isso são regras que foram impostas por homens. E é justamente isso que Paulo está combatendo. Paulo está combatendo não aquilo que Jesus fala, olha, não faça isso, não faz aquilo outro, porque você vai ver nas escrituras Jesus muitas vezes falando assim, ó, você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo. Mas isso é Jesus que está falando. É a escritura que está falando. Mas quando o homem ele pega a escritura, interpreta da maneira que ele quer e cria regras, cria leis e que faz com que essas leis restringam o crente de se chegar a Deus, Paulo está falando assim, ó, deixa isso aí para lá, que isso aí são legalistas e bora para frente. Não considera isso que eles estão falando, não. Porque Jesus disse a respeito dos fariseus legalistas que eles eram cegos guiando outros cegos. Eram pessoas que criaram regras, criaram leis que Deus não havia estabelecido e eles, ao ensinar
essas leis que foram criadas por eles, eles estavam levando os seus discípulos a se precipitarem num abismo, porque eles eram cegos que não estavam vendo, eles não estavam enxergando a lei corretamente, não estavam interpretando a lei corretamente, estavam levando com que pessoas também cegas espiritualmente para o abismo. Então Jesus, ele combateu esse legalismo. Jesus combateu essas leis que foram criadas, foram estabelecidas por homens. A gente acabou de sair do Sermão do Monte. Jesus falando assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Eu estou dando a interpretação correta. Esquece isso que esses legalistas estão interpretando. Eu estou te dando a interpretação correta. Então, a gente precisa pegar aquilo que Cristo nos ensina, as regras que ele nos impõe. Qual é a sua constituição do reino? Aí sim, você deve seguir aquilo que Cristo fala. Não regras impostas por homens e preceitos estabelecidos por seres humanos. Porque isso não vem do Senhor. E a justificativa de Paulo a gente está dizendo no âmbito de coisas materiais, de comida. E sabe por que Paulo está dizendo que isso não tem nada a ver? Esquece esse tipo de legalismo, que Paulo vai falar assim, olha, porque todas essas coisas que esses legalistas estão dizendo para vocês, não toquem, não comam, quando você utiliza isso, elas se destroem. Quando você come e a comida passa pelo sistema digestivo, ela vai se destruir. Jesus disse que não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai da nossa boca, que é o que nos contamina. Porque a Escritura fala que a boca fala do que o coração está cheio. Você só fala daquilo que o seu coração está cheio. Então, aquilo que contamina, diz Paulo, não é aquilo que você toca, não é aquilo que você come, mas o que contamina é aquilo que sai de você. Porque se o seu coração está cheio de vida, as palavras vão ser palavras de vida. Se o seu coração está contaminado com ódio, suas palavras vão ter um peso de morte, porque da sua boca vai sair aquilo que está cheio do seu coração, que é de ódio. É isso que Paulo está dizendo no final do versículo 22. Aquilo que você come, aquilo que você manuseia, uma hora aquilo vai acabar. Uma hora aquilo vai se deteriorar. Se for comida, não fica mais do que 8 horas no sistema digestivo. Você já expele. Se for bem material, aquilo uma hora vai se deteriorar. Mas não é isso que te contamina. O que te contamina é o que sai, não é o que entra, nem o que você toca. E aí ele diz que esse tipo de coisa que os falsos mestres queriam impor, elas tinham apenas uma aparência de sabedoria. Porque na realidade, isso era um culto de si mesmo. Era uma falsa humildade. Porque como é que os judeus jejuavam? Para que os outros soubessem que os judeus jejuavam, eles baixavam os olhos, andavam meio encurvado. Então, você já sabia, ó, aquele ali está jejuando. Jesus disse o que para eles? Quando vocês jejuarem, não faça como os hipócritas, não. Vai lá, lava o rosto. Vai lá, tenha um novo ânimo, um novo vigor. Não faz como eles, não. Que, na verdade, eles estão jejuando
não é para obter um crescimento espiritual, não é para mortificar a carne no sentido de fazer a vontade do Senhor. Mas, na verdade, eles estão jejuando apenas para ganhar a visibilidade, para ganhar notoriedade daqueles que veem aqueles sacerdotes jejuando. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que você fazer esse tipo de coisa, ele não tem valor espiritual nenhum. Não tem valor espiritual nenhum você deixar de comer carne de porco. Não tem valor espiritual nenhum você deixar de fazer determinadas coisas que a Bíblia não condena. Não tem valor espiritual, como aquele jovem, jogar bola. Qual é a causa e efeito de você jogar bola e não poder se batizar? Qual é a causa e efeito de você não cortar o cabelo, ser proibido de cortar o cabelo? Qual é o ganho espiritual que isso vai te trazer? Você não é Sansão? Você não é Sansão? Por que uma mulher ela não pode usar um brinco? Por que ela não pode usar um colar que vai valorizar a sua beleza? Porque, na realidade, esse tipo de falsa piedade desses falsos mestres eram, na verdade, um culto a si mesmo, um culto a uma falsa humildade que eles mesmos criaram e que, porque eles mesmos criaram, eles mesmos se vangloriam a partir do momento que os discípulos daquela igreja faziam aquilo que eles queriam. E aí, Paulo, por último, ele vai falar que todas essas coisas desse rigor ascético, elas não têm valor algum contra a sensualidade. E aí, Paulo introduz agora um novo grupo, uma nova seita que estava ali crescendo junto com a igreja, uma nova seita que estava tentando influenciar aqueles irmãos. E que seita é essa? É a seita do ascetismo. E o que eles pregavam naquela igreja? Veja que o trabalho de Epáfras não era pequeno, não. O trabalho de Epáfras era duro, porque olha quanto tipo de falso ensino Epáfras ele tinha que ter, batalhar, né, para que aquela igreja ela fosse uma igreja saudável. Então, esses ascetas, eles criam que você poderia alcançar um crescimento espiritual simplesmente se abtendo das coisas terrenas, flagelando o seu corpo, mortificando a carne. Ou seja, Paulo vai falar que nenhuma dessas coisas, nenhuma, você se abster das coisas que Deus criou, você deixar de comer uma coisa que Deus criou, você punir o seu corpo, como alguns faziam, flagelando o seu corpo. Para mortificar a carne, isso não tem valor espiritual, porque isso não vai fazer com que os seus desejos sensuais mais escondidos eles venham a diminuir. E aqui eu vou dar um exemplo do que aconteceu com um dos pais da igreja no século II, chamado Orígenes. O que Orígenes fez? Ele tinha muitos pensamentos sensuais, sexuais mesmo. E ele imaginava que para que esses desejos não inundassem a sua mente, ele imaginava que cortando o seu órgão genital fosse resolver o problema. E o que ele fez? Ele se castrou. O problema de Orígenes é que ele descobriu depois que não foi se castrando que ele fez com que ele deixasse de ter desejos sexuais, porque os desejos sexuais eles não vêm de um membro
físico do corpo, mas eles vêm daqui, ó, da mente. Então, mortificar o corpo, flagelar o corpo, você criar ordens monásticas. O que é ordens monásticas? Você virar um monge, sair da cidade, ir lá para o alto de uma montanha, fazer uma caverna lá na caverna, ficar o dia inteiro meditando, achando que não vai ter pensamentos sensuais, porque você está afastado da sociedade. Isso não funciona. Não sei se vocês já viram, principalmente no México, tem um dia lá no México que o pessoal sai numa procissão, ele sai com uma espécie de chicote, e ele sai andando na procissão e os caras chicoteando o seu próprio corpo para tentar mortificar a carne dos seus desejos sensuais. Não funciona. Não funciona. É isso que Paulo está dizendo. Olha, você se desligar desse tipo de coisa material não vai fazer com que você venha a não mais ter desejos sensuais. E aí Paulo, ele no versículo, no capítulo 3, no versículo 1, ele começa dizendo o seguinte, aliás, ele começa introduzindo a sua conclusão. E qual que é a conclusão de Paulo? É que, de novo, essa palavrinha se aqui, essa conjunção se, ela não está fazendo, ela não é uma conjunção de condicional. Paulo está dizendo o seguinte, portanto, ou seja, ele está concluindo o seu raciocínio, portanto, uma vez que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, o que você deve fazer? Você não foi morto, crucificado com Cristo? Já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Uma vez que você foi ressuscitado com Cristo, o que você deve fazer? Buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Jesus disse isso. Buscai, pois, primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aí vocês me perguntam, por que esse buscai aí, ele está em vermelho e em maiúsculo? E não tem só uma palavra em vermelho e maiúsculo aí. Tem uma outra, buscai e pensai. Esse buscai e esse pensai é um filtro que eu coloquei, porque de trás dessa Bíblia aqui que vocês estão vendo, existe a Bíblia grega, a Bíblia original. E aí eu consigo configurar filtro. E que filtro é esse? Isso aqui é um verbo. Quem gosta de português já percebeu que buscai e pensai são dois verbos que estão conjugados no modo imperativo. E quando você tem um modo imperativo, vocês sabem que o modo imperativo ele define uma ordem. É uma ordem expressa. É algo que não é negociado. É algo que você tem que cumprir, pronto e acabou. E o que Paulo fala que a gente deve fazer? Pronto e acabou. Busquem as coisas do alto. Contra a sensualidade, os desejos carnais, não são você deixando de tocar, deixando de comer, é que vai funcionar. O que vai funcionar é você buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as outras coisas não serão acrescentadas. O que vai deixar, ou que vai fazer com que você deixe seus desejos mais pecaminosos é não pensar nas coisas que são daqui da terra, mas pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo está assentado. E você deve fazer isso porque vocês morreram com Cristo. E se vocês morreram com Cristo, vocês ressuscitaram com Cristo Jesus.
O pecado já não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Nós mudamos de dono. Nós mudamos de senhorio, como a gente já viu em mensagens anteriores. Cristo nos resgatou do império das trevas. Cristo nos transportou, Deus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você agora já não é mais escravo do pecado. Você agora, quando pensa e busca as coisas que são lá do alto, você tem a possibilidade de resistir aos desejos pecaminosos. E aí Paulo conclui dizendo que o seguinte: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com ele. Paulo aqui ele faz uma observação de que para o mundo não existe uma diferença muito grande entre nós que estamos em Cristo e os ímpios. Porque quando o mundo nos observa, ele vai nos observar e vai observar os ímpios, que não há muita diferença, porque nós trabalhamos, os ímpios também trabalham. A gente cria filhos, os ímpios também criam filhos. Nós constituímos famílias, os ímpios também constituem suas famílias. Os crentes, às vezes, prosperam, os ímpios também prosperam. Então, olhando de fora, a princípio, não existe uma diferença muito grande, né? Se bem que, meus irmãos, tem ímpio com uma vida e com um caráter muito mais acertadinho, redondinho do que muitos crentes, né? Diga-se de passagem. Porque, além de não ter uma diferença muito grande, olhando de fora, estou dizendo daqueles que olham de fora, ainda tem os crentes que dão mau testemunhos, né? Então, infelizmente, nesse sentido, de fato, nós somos parecidos com os ímpios. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que vai haver um momento, vai haver um período em que Cristo ele vai se manifestar. E quando Cristo se manifestar, ele vai fazer com que a gente seja distinguido entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Cristo vai fazer com que nós sejamos separados do joio e do trigo, da palha e do trigo. Quando Cristo vier, Paulo diz, nós seremos glorificados, teremos um corpo glorificado. Então, nesse sentido, todo olho verá e toda língua confessará que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, na segunda vinda de Cristo, aí sim, de forma plena, perfeita, nós nos destacaremos daqueles que não são crentes. Por enquanto, existe uma diferença sim, e o crente deveria exercer uma influência tão positiva no seu círculo de amizade, onde ele está inserido, que de fato deveria haver sim uma diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. O crente deveria, lá no seu trabalho, ser aquele que o chefe diz o seguinte: olha, eu peço para alguns funcionários aqui fazerem uma falcatrua com a nota, mas para aquele cara ali, para aquela menina, eu não posso pedir, porque se eu pedir, ele não vai fazer, ela não vai fazer, porque você já sabe, né? Ele é crente, ela é crente. Então, você vai no mercado e aí você tem principalmente mercadinho de bairro,
Você vai então comprar porque você não levou dinheiro nem cartão, e aí o dono do mercado vai marcar lá na cadernetinha. Por quê? Porque ele sabe que você é crente e você vai pagar. Na sua rodinha de amigos, quando você chega, eles param de falar imoralidade, param de compartilhar vídeo de sexo, porque você chegou naquele local e eles sabem que você não compactua com aquele tipo de situação. Então, deveria sim haver no nosso meio resquícios ou apontamentos que mostrassem para as outras pessoas que nós, sim, de fato, somos diferentes. Sim, de fato, nós não compactuamos com determinadas atitudes. Então, nesse sentido, nós deveríamos ser influência, como o pastor pregou na quinta-feira sobre o sal, que não deixa com que aonde ele está inserido ele se deteriore, aquele ambiente se deteriore e que também ele conserva as instituições. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude a não deixarmos com que esse tipo de falso ensinamento, ele de alguma maneira venha contaminar a nossa vida espiritual, ele de alguma maneira venha fazer com que a gente se afaste do verdadeiro ensinamento, a verdadeira palavra, que nos leva cada vez mais para próximos de Deus. E a gente só consegue isso se a gente souber qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E como é que a gente sabe a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas? Salmo. Medita no livro da lei de dia e de noite. Seu manual de instrução é a Bíblia. Seu manual de instrução é a Bíblia. Foi seu pai que escreveu esse manual de instrução. Tá com alguma dúvida? Consulta ele. E aí você vai ter suas dúvidas esclarecidas. Que o Senhor nos ajude a tomar esse tipo de decisão. Quando nós formos tomar qualquer tipo de decisão. E que a gente venha a ser, sim, apesar de não de uma forma total, completa, ter essa distinção entre aqueles que são crentes e aqueles que são ímpios, no sentido de que a vida ela é uma para todos, todo mundo está em busca de constituir família, todo mundo está em busca de ter uma vida um pouco melhor, porque tanto ímpio como crente faz isso. Mas nas atitudes que pertencem a nós, tomarmos uma posição, e essa posição ela deve estar pautada nas escrituras sagradas, de você falar, isso eu faço, isso eu não faço, isso eu compactuo, aquilo eu não compactuo, essa deve ser a nossa atitude com relação a ser influência no mundo. Amém?